A paz, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, minhas amadas, estamos mais uma vez, mais um domingo, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje é o dia 26 de abril de 2020. Tem até que olhar qual é o dia, que é tanto tempo, né? De quarentena que eu já perdi às vezes até a data, noção de dia da semana, dia do mês, enfim. Mas sejam muito bem-vindos mais uma vez a essa aula bíblica, na Escola Bíblica Dominical da nossa IMDC. Hoje o tema que nós vamos falar na nossa sexta lição, nossa revista todos sabem qual é, a lição hoje é de número 6, que se encontra a sexualidade humana. Vamos falar hoje sobre esse tema tão intrigante, tão empolgante, da sexualidade humana, à luz, é claro, da palavra do Senhor. Ok? Veja, vamos fazer diferente hoje. Vamos começar vou tentar inverter a didática. Vamos abordar primeiro a revista e depois eu vejo algumas considerações que eu fiz aqui e trago para os senhores e para as senhoras. Vamos lá. A lição, eu já disse, é a sexta, sexualidade humana. Texto áureo. No texto áureo nós encontramos lá. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, 4 a 5. A verdade prática é: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. A leitura bíblica em classe está em Mateus 19, 1 a 12. Diz lá: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, ele, Jesus: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe eles: Moisés, por causa da natureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, o receba. Os nossos objetivos específicos dessa lição são conceituar a palavra sexo e sexualidade, né? Sexo, aqui está no livro, enfatizar que Deus criou apenas dois sexos, elencar os objetivos da sexualidade humana, apontar as distorções
da sexualidade. Introdução. Na aula de hoje veremos o que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana. Apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, está sempre a gerar novas controvérsias. Por essa razão, recorremos à palavra de Deus a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Em primeiro lugar, constataremos que sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados. Em seguida, mostraremos as distorções e os pecados sexuais. Deus criou apenas dois sexos. O masculino e o feminino. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador e Senhor de todas as coisas. A definição do sexo. O sexo pode ser definido de acordo com o dicionário Houses, como a conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. O ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer. Hoje, aliás, já se sabe o sexo da criança ainda em seu período de gestação. Logo, o sexo não é resultado de uma engenharia social e política, como querem os teólogos, do gênero. Ou se nasce homem ou se nasce mulher. É o que mostra a nossa Bíblia Sagrada. Deus criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o número de seu contingente inalterável. Eles não se reproduzem sexualmente. Foram chamados à existência de uma só vez. Podemos ver isso em Salmos 33:6, Lucas 20, 34, 36. No entanto, o ser humano propaga-se através de junção sexual. Logo, através de um só casal, Adão e Eva, vieram a existir todas as nações, línguas e povos que hoje conhecemos. O sexo foi criado por Deus, não é invencionice humana. Quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, tornam-se fonte de bênção à esposa e ao esposo. Os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor o fez macho e fêmea. Gênesis 1, 26 e 27. Estou lendo isso porque vamos passar de uma maneira rápida aqui, mas vamos entrar mais nos comentários à frente. Por conseguinte, há somente dois sexos, o masculino e o feminino. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Objetivos da sexualidade humana. O sexo foi criado por Deus tendo em vista três objetivos: a procriação da espécie humana, a união conjugal e a glória divina. Então é a procriação, a união conjugal e a glória divina. Procriação. Como já dissemos, só existe um meio de a espécie humana propagar-se através da união sexual entre o homem e a mulher. Assim, casamentos serão consumados e os seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos. Todavia, chegará um momento em que a humanidade não mais necessitará procriar-se, tanto os que forem para o céu como os que forem para o lago de fogo. Não mais procriarão, não mais propagarão as espécies. Estará fim da nossa atividade sexual, porque o ser humano agora não será mais carne e sangue. Os salvos terão um corpo de glória e seremos semelhantes aos anjos. Aleluias, aleluias, aleluias. A união conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. No casamento, porém, une o casal
e perpetua os laços entre o homem e a sua esposa. A glória de Deus. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia há um livro dedicado às belezas da vida conjugal. Cantares, né? Vamos ver isso também. Aliás, a Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. Pode haver algo mais glorioso? Está lá em Apocalipse. E por último, distorções da sexualidade. O sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidades, abominações, fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas. A fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento, em 1 Timóteo 1,10. Logo, quando um casal de namorados ou de noivos pratica o sexo, tanto o rapaz quanto a moça pecam contra o Senhor. Ultimamente se fala muito sobre esse negócio de namorido, né? Total fornicação, né? Ah, fulano é o quê? Teu noivo? Teu namorado ou vocês são casados? Não, estamos namoridos. Coisas da nossa sociedade maluca. 2. O adultério. A fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou: não adulterarás. Êxodo 20:14. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si, como a própria cobiça. Mateus 5:27-28. Os adúlteros não terão parte nem guarida no reino de Deus. O homossexualismo. O relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo, o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo é o homossexualismo. Na Bíblia Sagrada é conhecida como o pecado de Sodoma e Gomorra. Essa abominação contraria o plano divino quanto ao casamento, que além de ser monogâmico, é indissolúvel e heterossexual. Gênesis 22:24. A ideologia de gênero. A chamada ideologia de gênero é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando os meninos e as meninas a escolha do seu sexo social ou ideológico. Já vi muitos casos em que pais e mães tão influenciados por essa coisa maligna de ideologia de gênero que nem compram mais aquele rosinha ou azulzinho quando sabe que a criança, mesmo sabendo que a criança já sabe antes da maternidade, com aquela ultrassonografia, que seriam fêmeas, seriam homens ou mulheres. Assim mesmo, esses casais com uma cabeça doentia, né, compram roupas, como é que eu posso dizer assim, neutras, né, roupas neutras, amarela, branca, e que não façam distinção entre rosa e azul, para não parecer aquele tradicional homem e mulher, né. É doentio o negócio, esperando que a criança escolha naturalmente qual é o seu sexo. Bom, a total irresponsabilidade desses pais, né? A Bíblia, porém, é taxativa quanto a tal pensamento. Deuteronômio 22:5. E a conclusão: apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura. Que jamais esqueçamos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico, somos a imagem e semelhança de Deus. E logo depois tem aquelas perguntas, né, para refletir. Qual é a definição de sexo? Quem criou o sexo? Quais os reais objetivos do sexo? Porque o sexo é uma etapa transitória da vida humana. Quais os pecados relacionados ao sexo? Pois bem, então vamos começar pelo início, né? Vamos do início, conceituar a palavra sexo. Eu trouxe para os senhores e as senhoras aqui a definição que eu achei no dicionário, né? O conceito de sexo é uma palavra que pode ser facilmente usada para distinguir um homem e uma mulher, né? O sexo pode ser a distinção entre macho e fêmea. Ou também, tal palavra também pode ser usada quando se trata de
órgãos sexuais, ou até a prática de atos sexuais, né? Ou seja, o relacionamento sexual de uma maneira geral, de uma maneira genérica, né? Então, sexo pode ser a distinção, né, entre o homem e mulher, pode ser relativo aos órgãos sexuais, ou pode ser relativo ao ato sexual, né? Sexualidade já é diferente, eu trouxe outra definição. Sexualidade, qualidade do que é sexual, conjunto dos fenômenos da vida sexual, externos ou internos, determinados pelo sexo do indivíduo. Essas então são as definições, as conceituações de sexo e sexualidade, né? Aí a pergunta que nós vemos aqui, né? Deus criou apenas dois sexos? Sim, Deus criou apenas dois sexos. Já vimos na revistinha e vamos ver aqui agora, vamos nos ater agora aqui também à Bíblia. Vamos lá em Gênesis 1:8. Gênesis 1:8. Diz lá em Gênesis 1:8. E Deus chamou o firmamento os céus. Houve a tarde e a manhã. No dia seguinte, Deus. 1:28, desculpe. 1:28. 1:28. 26, 27, 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitando-a tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Temos também aqui, para ficar mais eu acho bem melhor a citação que nós temos aqui de Mateus, né? 19, 4 e 5. Ele, porém, respondeu e disse: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Tá? Então aqui é até melhor do que a revistinha, tá até melhor do que eu botei aqui em Gênesis 1:28. O livro de Cantares, algumas pessoas com cabeça, com uma mentalidade obscena, né, pode ser assim, uma maldade no coração, às vezes até deturpam, muitos deturpam o livro de Cantares, onde Salomão faz uma, depois vocês leiam com calma, não dá tempo de ler aqui agora todo o livro de Cantares, né, mas é um cântico, né, em forma de poema, falando sobre as relações conjugais do homem com a mulher. É muito bonito esse livro. Percam um pequeno tempo para essa aula de hoje. É bem interessante ler o livro de Cantares que Salomão escreveu. Primeira observação: sexo não tem relação nenhuma com o pecado original. Isso é uma primeira observação que nós temos que ter aqui. Todo mundo tem essa noção de que o sexo é algo advindo em função do pecado original, da queda do homem, né? Quando saiu do Éden. Isso não há relação, a Bíblia não nos diz isso. Tanto é que aquilo que eu li agora, Gênesis 1:28, é Deus, né, abençoando o casal e ordenando a Adão e Eva que procriem, né? Que procriem. Então não há nenhuma relação do sexo com o pecado original, né? Porque, como eu disse para os senhores e para as senhoras, Deus já lá em Gênesis 1:28 já define o que é o sexo e já abençoa essa relação de Adão e Eva no sentido da reprodução. Então não há nenhuma relação do sexo com o pecado original. Portanto, tem pessoas que pensam que há uma relação suja, imprópria, porque tem a ver com o pecado original. Não tem nenhuma relação
uma coisa com a outra. A Bíblia nos deixa bem claro que não há nenhum relacionamento entre o ato sexual e o pecado original. Um não está relacionado ao outro. A relação sexual, o ato sexual já vinha abençoado em Gênesis 1:28. Portanto, relação nenhuma com o pecado original. O que existe sim, que eu vou falar mais à frente em relação a Satanás deturpando, né, essa relação sexual. Essa é outra, vamos ver mais à frente. Segunda observação, quem define o sexo? Tem tudo a ver com o que a gente viu na revistinha, né? Quem define o sexo? Tem a ver com aquilo que a gente viu lá em Ideologia de Gênero, que diz que, como diz a Bíblia, eu fiz uma pequena entrada, alguns dizem hoje que, esses defensores da ideologia de gênero, quem faz o sexo, quem define o sexo é a sociedade, é o meio em que a pessoa vive, né? Ela nasce sem sexo e o sexo vai se determinar pelo local onde ela vive, né? Então vamos dar uma olhada lá em Lucas 1:13. Espero ter anotado corretamente. Hoje eu não marquei. E é mais rápido, né? Diz lá, Lucas 1:13. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Ora, se o anjo já falou para Zacarias, e na época, é óbvio, né, dispensa comentários que não havia uma outra maneira de se descobrir o sexo. Hoje é possível com a tecnologia, mas na época só verdadeiramente um anjo podia dizer a Zacarias qual ia ser o sexo, né, daquela criança. Então, portanto, quem define o sexo tão somente é Deus. Deus é quem nos diz se vai ser gerado um homem ou se será gerado uma mulher. Quem define o sexo é o homem. Nada tem a ver com o meio ambiente, né? E hoje a própria ciência define isso, né? Define isso. Hoje, quando se faz aquela ressonância, né? Eu não posso estar errando aqui no termo do exame correto, ressonância, ou não, eu acho que é ultrassonografia, me perdoem as mães aí, eu não tenho muito tato com isso, mas eu acho que é ultrassonografia, né? Que pode se ver lá o feto, né? Tem toda aquela, pode se ver hoje até uma tridimensional, né? É muito legal aquilo. Hoje, então, a prova mais cabal de que o sexo é definido dentro do ventre da mulher, né? Não tem nada a ver com o meio social, né? Já podemos ver dentro do ventre qual será o sexo da criança. Temos também a comprovação biológica, né? A comprovação biológica, já falei em outras aulas com vocês, com relação ao cromossomo, né? O cromossomo XY, se for cromossomo XY, nascerá um homem. Se for XX, nascerá mulher. Então, já vem totalmente definido no nosso DNA. Se o cromossomo for XX, é homem. Se for XY, é mulher. Não tem, XY, homem, XX, mulher. Não tem como se alterar isso, né? Isso também nós vamos ver à frente. Mas muitas pessoas falam, não, mas se o fulano fizer essas operações, né, que hoje são muito comuns, que no passado, no direito penal, essas operações de troca de sexo eram consideradas até mutilações passíveis de crime, em razão do médico que fizesse aquela operação. Essas operações eram feitas até meados dos anos 80, 90, elas eram feitas em outros países que permitiam que a legislação penal não imputava a esses médicos crime de lesão corporal, né? Veio se encaminhando, infelizmente, né? Veio progredindo a mentalidade da socialidade, não sei se progredindo, né? Veio mudando, melhor dizendo, eu não vejo nenhum progresso nisso, mas veio mudando a mentalidade da medicina e do direito penal para que hoje as pessoas, as mulheres ou os homens, possam vir a fazer uma mudança de sexo, mas isso não mudará de maneira nenhuma. A pessoa continua sendo homem ou continua sendo mulher. Nada muda. Quem define o sexo sempre será o homem.
a fisiologia também deixa claro e evidente, né? Quando eu falo em fisiologia, eu falo em órgão sexual masculino e órgão sexual feminino, não é? Quando Deus criou o homem e a mulher, ele fez a fisiologia do homem, né? Que tem um órgão sexual masculino, e a fisiologia da mulher, um órgão sexual feminino, para que eles pudessem ter um relacionamento sexual. Até porque homem com homem ou mulher com mulher, nada vai acontecer, em função disso que eu estou narrando. Né? Homem com homem não haverá a procriação, que é aquilo que a gente vai ver, né? logo à frente nos nossos objetivos. O objetivo do sexo, Deus criou o objetivo do sexo, a procriação, é o primeiro. Né? É o primeiro objetivo do sexo no casamento e a procriação. Vamos chegar lá ainda. Mas eu me adianto um pouquinho para demonstrar que essas teorias bobas de que homem com homem, mulher com mulher, faz uma família, não faz uma família. Não faz. Tanto não faz que do nada vai surgir, né? 2 homens não fazem uma criança, nem 2 mulheres fazem uma criança. Né? Não quero entrar muito aqui no direito civil, né? Não é esse o nosso objetivo da aula, mas do ponto de vista fisiológico não tem ninguém que possa dizer o contrário. Ok? Temos um ponto muito interessante que, para minha sorte, eu fiz a minha monografia de final de bacharelado, né? Quando eu colei, né? Quando eu fiz a colação de grau, quando eu fiz a minha defesa para apresentar a minha monografia para ser advogado, melhor dizendo, para ser bacharel em Direito na faculdade, a minha monografia foi exatamente sobre o hermafrodita, o hermafroditismo. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas, alguns cientistas, que querem usar o hermafroditismo para desfazer aquilo que está escrito na Bíblia, né? Que nós fomos feitos homem e mulher e quem cria o sexo é Deus. Aí, bom, primeiro temos que definir o que é o hermafroditismo. Veja, hermafroditismo nada mais não vou falar sobre a monografia, vou falar só uma coisa básica para que vocês entendam. O hermafroditismo é um feto que não desenvolve nem claramente, né? Não desenvolve um órgão masculino e nem um órgão feminino. Fica como eu fiz o trabalho, eu pesquisei, era em relação a isso, vocês podem estranhar, como é que é advogado? Porque caiu para mim uma matéria de medicina legal, então eu fui estudar sobre isso. E então é isso, hermafroditismo é uma disfunção do feto, né, de uma maneira bem leiga que eu estou falando aqui, em que o órgão sexual não fica devidamente definido. Né? Quando você faz aquele exame, não se consegue definir se o órgão sexual é masculino ou feminino. E quando a criança nasce, também. Mas aí eu digo para os senhores, por sorte minha, eu fiz essa monografia em relação a esse tema e descobri que, bem antes, né, me formei já faz muitos anos, quando eu fiz isso, eu descobri que, na verdade, não existe um hermafroditismo pleno. Não existe, na verdade, uma criança, um feto, né, um neném, um bebê que venha a nascer, sem definição nenhuma, ou seja, com nenhum órgão, né, nem masculino nem feminino. Isso seria verdadeiramente o que é um hermafrodita, que ele não tem sexo masculino, ele não tem órgão masculino ou não tem órgão feminino, portanto é um neutro, como gostam de defender alguns cientistas, sociólogos, né, doentes poderiam dizer. Se eles tivessem, alguns sabem da verdade, mas procuram deturpar para argumentar e ganhar uma argumentação. Mas na verdade, eu aprendi, e passo para os senhores aqui, é que não existe um hermafroditismo puro, ou seja, uma criança que nasça sem um sexo mais definido para homem ou mais para mulher. Vamos dar um exemplo. A criança nasceu, se verificou no exame que era hermafrodita. Mas sempre haverá, eu repito, sempre vai haver
uma tendência a ser um órgão mais masculino ou um órgão mais feminino. Então não existe hermafroditismo puro. A criança nasce sem nenhum órgão sexual. Não, ela vai nascer sempre com um órgão atrofiado masculino ou atrofiado feminino. É uma disfunção, é realmente genética. Mas sempre será homem ou mulher. Ok? Isso é hermafroditismo, que não vem em maneira nenhuma ofender ou contrariar a palavra do nosso Senhor. Como eu acabei de dizer para vocês. Sempre terá preponderância ou sendo masculino ou preponderância sendo feminino. E ainda tem aquela questão do testosterona ou estrogênio, né, se não me engano, que são testosterona, e que é uma substância, me fugiu a palavra aqui agora, na verdade é o hormônio que quem tem mais testosterona é o homem, que cria barba, pelo, a voz, né? A voz é mais grave, né? Mais grossa, né? Temos os pelos também, o rosto mais com a barba, né? E temos aquela a mulher que tem mais estrogênio, né? Que aí já dá para se determinar em relação ao hormônio estrogênio, que é mulher também. Ok? Beleza. Vamos então ao segundo objeto do nosso estudo de hoje. O segundo tópico é sexo e seus objetivos, né? Está lá no nosso livrinho, diz assim no tópico: elencar os objetivos da sexualidade humana. Então, quais são os objetivos que a revistinha traz da sexualidade? Primeiro é a procriação, não é isso? Vamos olhar lá. Fala da procriação, depois ele fala da união conjugal e a glória de Deus. A procriação é a mais falada, né? É a mais falada. Então, a relação sexual, o objetivo do relacionamento sexual entre homem e mulher é preponderantemente, né, a procriação. Vamos dar mais eu anotei algumas passagens aqui da nossa Bíblia. Vamos em Salmos 127. Salmos 127. Salmos 127. Vamos lá. 127, 3. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão os que as edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos continuar. Será inútil levantar à madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. É aí que eu queria chegar. Então veja, da procriação, a gente pode tirar esse entendimento aqui, a palavra do Senhor aqui. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Ok? Temos ainda Deuteronômio 24, isso é muito interessante, Deuteronômio. Me lembro que a primeira aula bíblica que eu fiz, já tem, acho que 2 anos, eu me lembro que foi a primeira vez, eu reconheço que foi a primeira vez que eu me deparei com a necessidade, né, de ler Deuteronômio. Eu reconheço que não lia Deuteronômio, nunca tinha lido o livro de Deuteronômio. Mas é fascinante esse livro. Vamos lá em Deuteronômio 24, 5. Deuteronômio 24, 5. A respeito do divórcio, diz lá 5. Leis de caráter humanitário. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante 1 ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. Ora, olha que interessante. Durante 1 ano, vou até grifar aqui,
que eu não havia grifado. Durante 1 ano ficará livre em casa, não vai sair para nada o marido, tá? Durante 1 ano ficará em casa livre e fará feliz a mulher com quem casou. Se você falar isso para um ímpio hoje em dia, ele é capaz de se matar, né? Porque vai ter a lua de mel impensável nos dias de hoje, né? Mas lá em Deuteronômio está dizendo, durante 1 ano ficará livre em casa e fará feliz, e tem que fazer feliz a sua mulher com quem se casou. É a lua de mel que durará tanto tempo assim, né? Hoje seria impensável se falar isso para um casal, infelizmente, né? Mas enfim. Temos Provérbios 5:15. Provérbios 5:15. Beba água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramará as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente e não para os estranhos que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com vocês. É claro que a gente vê aqui uma analogia com a esposa, né? Beba a água da sua própria cisterna e da corrente do seu poço, vale para a esposa também, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças, que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você, ok? Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a sua mulher de sua mocidade, ok? E agora, eu havia prometido, vamos em Gálatas 5:19. Agora vamos falar sobre aquilo que alguns diziam do pecado, né? Do pecado original e do sexo. Vamos lá olhar rapidamente. Mais uma vez peço desculpas que hoje eu gravei um pouco rápido, porque eu tive um problema aqui em casa, mas algum problema nenhum, nada sério não. Problema de ar-condicionado que quebrou. 5:19. Estou gravando então em cima da hora para entregar para o pastor. 5:19, vamos lá. 5:19. Aqui está. Ora, carta de Paulo aos Gálatas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, mas vamos parar aqui, né? As obras da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, ok? Marquem também aí, eu vou marcar aqui. Então, quando algumas pessoas falam que o sexo, o ato sexual, a prática sexual que é vinda da carne, é claro, né, da nossa relação sexual, como disse lá o autor do nosso livrinho, nos céus nós não teremos mais essa necessidade, porque não somos mais carne, né? Não somos só espírito. Mas aqui não, aqui Paulo fala claramente que são os pecados, as obras da carne são conhecidas. A imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Diz no final, declara a vocês, como antes, já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ok? Então é claro que o demônio sempre se faz uso de maledicências, né? De desvirtuar aquilo que Deus criou, né? Essa é a vontade, né? Esse é o intuito do príncipe desse século, né? Desse mundo, né? O príncipe desse mundo tem essa intenção. E como não, né? Se ele já deturpa a nossa vida por tantas outras coisas, mente, por tantas outras coisas, como ele não vai se aproveitar de uma coisa tão bonita como uma relação sexual entre homem e mulher,
aí é que ele realmente se aproveita, né, da lascívia do homem ou da mulher, né, para que eles venham a cair em adultério ou fornicação, vamos ver mais à frente. Mas na verdade o sexo em si foi criado por Deus, né, o sexo aqui eu falo da relação sexual, e nada tem de pecaminoso nisso, não tem de pecaminoso, dentro, claro, daquilo que nós estamos vendo aqui na aula de hoje, né? Não é em fornicação, não é em adultério, mas sim dentro das palavras de Deus, não tem nada de promíscuo, nada de feio. Mas é claro que o demônio gosta e faz uso disso, né? Para que fique uma coisa feia, quer transformar tudo de Deus em coisas feias e horríveis para a humanidade. Bom, falando sobre os objetivos, né? Agora vamos falar no último tópico da revista, que é as distorções da sexualidade. As distorções da sexualidade. Tem a ver com o que eu estou falando agora, né? Terminando aqui o nosso tópico sobre... eu não falei, vou falar... Já foi falado, né? Já falei aqui, a nossa revistinha falou dos objetivos. Eu falei aqui da procriação, mas a revistinha já tinha falado também a união conjugal. O objetivo o sexo foi criado por Deus para desfrutar de uma relação conjugal, né? Isso é desnecessário, até porque nós já vimos um pouco aqui na revistinha. E tudo para a glória de Deus, né? Como vem aqui na revistinha. Então, vamos continuar agora para o terceiro tópico e último, que é da nossa aula bíblica hoje, as distorções. As distorções começam com a fornicação, né? Um homem conhece uma mulher conhece um homem, e ainda naquela fase de conhecimento, de namoro, né? De noivado, vamos dizer assim, embora noivado, só para enfeitar um pouco a aula do lado de direito, o noivado não existe no direito civil, é só uma forma que a sociedade criou algo que mais próximo, né, do casamento. Fulano está namorando, fulano está noivo, fulano está casado, né? Ou fulana também. Só que na verdade no direito civil, no nosso direito, não existe essa instituição noivado. Então na verdade, apenas para que vocês, eu enriqueça um pouco mais a cultura de todos nós, para que vocês entendam, só existe na verdade namoro e casamento, né? Não existe o noivado. Esse meio termo aí foi criado pela sociedade para que dê uma ênfase mais séria a um relacionamento, né, entre um homem e uma mulher. Mas na verdade o que existe para o direito, pelo menos, e até mesmo para a palavra de Deus, não existe essa instituição noivado. É namoro, também não existe namorido, como eu falei antes, né? Então é namoro e casamento. E não deverá haver nessa faixa de conhecimento do namoro sexo fora do casamento. O sexo é apenas no casamento. Fora do casamento, antes do matrimônio, nós aí estaremos falando de fornicação. Para espanto de muitos, né? Para espanto de muitos. Vamos lá em Efésios 5:3. Efésios 5:3. Esse negócio de não marcar é um problema, né? Não marcar aqui. Efésios 5:3. 5:3. A liberdade cristã. Efésios 5:3. Diz lá: de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês cairão da graça de Deus. Ok? Efésios 5:3, perfeito. E Colossenses
aí se inverte. Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. 3:5. Diz lá: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e avareza. Ok? Estamos falando aqui de fornicação, adultério. Temos aí também uma das deformações, né? Uma das distorções, que é o adultério. O adultério já foi crime, né? Em nossa legislação penal. Até 2005, o adultério, no artigo 240 do nosso Código Penal, era um crime, claro que era de uma pena pequena, mas era um crime, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, que era ter relações enquanto casado com outras pessoas, né? Isso é muito comum, né? Isso está lá em Êxodo também, né? Está em Êxodo, o não adulterarás, né? Não terá adultério. A revistinha já diz isso também. E só para que todos venham também a ter um conhecimento maior, até 2005, adultério era crime em nossa legislação. Mas eu posso dizer que eu já estava trabalhando, estudando nessa época, e eu nunca ouvi falar de uma mulher ou de um homem que tiver me procurado, pelo menos, para que eu os defendesse em relação a crime de adultério. Era muito difícil, eu não vi nenhum. Eu nunca ouvi falar, nem de amigos meus que trabalham na área, sobre alguma defesa, né, do ato de adultério. A não ser quando havia um relacionamento desse crime com um crime de lesões corporais. O que eu quero dizer? Uma pessoa que cometia adultério e, em função desse adultério, o que é? Ela pegava a mulher, ou geralmente era isso, pegava a mulher em casa ou num local com outro homem, a mulher em adultério, e ele, para se valer de uma legítima defesa, que logo depois ele enfiava umas bolachas na mulher, dava uns socos lá, agredia a mulher em função desse adultério, ele, para se defender, ele argumentava que era uma legítima defesa em função daquela agressão moral que ele sofreu, né, de estar sendo passado para trás pela mulher de uma maneira indigna, né, moralmente falando. Mas hoje já não existe mais o crime de adultério, ainda bem, né? Ainda bem que isso não penso eu que não é da área do direito penal se praticar se tipificar esse crime, ok? Temos também, podemos ver também aqui, adultério, vejam lá depois, em Romanos 13:9, Mateus 5, 27 e 28, tá? Dá uma olhadinha também lá, e vamos agora falar de outra distorção, que é a homossexualidade. A homossexualidade todo mundo, né, já ouviu falar, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo vê, tem até hoje tem paradas gays, né? LGBTNZ, já nem sei mais, eu conheci o LGBT, né? Leis lésbicas e simpatizantes, né? Tem isso agora. Agora já tem outras, né? LGBTNOYZ, já não sei, desculpe que eu já não sei. Eu sei que existem essas pessoas que já não são efetivamente homossexual, ou seja, aquela que abre mão, entre aspas, né? Um homem que passa a ser uma mulher, ou uma mulher lésbica, né? Uma mulher que é mulher e decide ser um homem, né? Isso, claro, também é uma abominação para a palavra de Deus. E por último, chegamos na ideologia de gênero. Chegamos na ideologia de gênero, que está também impregnando essa sociedade nos dias de hoje, né? Vocês já devem ter visto isso. Isso é uma campanha, eu posso dizer que isso é uma campanha mais política, até de ideologia política do socialismo, né? Do que propriamente uma argumentação científica. Até porque é interessante, me vem aqui agora na memória, que tudo que o socialismo procura argumentar, aliás, não digo, me desculpe,
não digo socialismo, digo a ciência. Tudo aquilo que eles querem ir contra a palavra de Deus, eles usam da ciência, tentam ir usando da ciência. Mas em um momento desse, que a ciência é totalmente a favor, né? Corrobora a ciência nesse particular de sociedade, desculpe, de sexualidade, de sexo, não há uma vírgula em desconforme o que vem dizendo a Bíblia, a palavra do Senhor, em relação àquilo que acontece biologicamente. Como eu falei para vocês, dos cromossomos, da fisiologia, não é verdade? Até mesmo em relação ao hermafroditismo. Então a ciência é totalmente condizente e eles estão falando a mesma língua, né? Desse ponto de vista de sexualidade, tanto a palavra do Senhor quanto a biologia estão tudo na mesma página. Ninguém contraria ninguém. Não há uma contrariedade em relação a numa argumentação, né? Muito diferente do que a gente estudou lá para trás. Agora, é interessante dizer que quando chegamos na ideologia de gênero, a ciência também contraria isso. A ciência está ao nosso lado, ao lado da palavra de Deus. A ciência contraria isso aqui. A ciência, quando eu falo, é a biologia, né? A biologia, que é o estudo que a gente está tratando aqui, né? Da biologia. Agora, quando chega nesse particular, a biologia diz, não, olha, existem cromossomos X, Y e XX. Existe uma preponderância até nos hermafroditas, masculino e feminino. O homem nasce homem ou mulher. Aí vem agora alguns socialistas que têm essa má intenção e dizem o seguinte, não, é o meio ambiente, contrariando toda e qualquer ciência, toda e qualquer biologia, contrariando toda e qualquer palavra de Deus, né? Então é uma contradição absurda, né? Mas veja, por trás dessa contradição, aparente contradição, eles procuram essa ideologia de gênero com a maldade que eles também incentivam a homossexualidade. Porque, na verdade, o que todo socialismo procura, está escrito por eles negam a palavra de Deus, eles negam a família. Eles querem acabar com a família. E qual a melhor maneira de acabar com a família do que você incentivar a homossexualidade? Porque eu falei agora há pouco, um homem com outro homem, ou uma mulher com uma outra mulher, não vai gerar nenhuma criança. E não gerando criança, não havendo procriação, que é o desejo de Deus, do nosso Senhor, não havendo procriação, vai acabar o quê? A família. Então essa é a intenção do incentivo à homossexualidade por parte dos socialistas e do incentivo à ideologia de gênero. É acabar com a família. E acabando com a família, o matrimônio e com a família, eles acabam com a sociedade. Porque a sociedade, né, o arcabouço da sociedade se baseia numa família. Né? A família, homem e mulher, procria, tem-se um filho que sai de casa, encontra uma outra pessoa, faz uma outra família, uma só carne, como disse o Senhor, e assim vai. Toda essa gama de pessoas, tendo um matrimônio, gerando filhos, criam uma sociedade. Se os socialistas conseguirem acabar com a sociedade, eles vão acabar se eles atacam a família, eles acabam com a sociedade, eles deturpam com a palavra de Deus. Esse é o objetivo final do socialismo, e não sou eu que estou dizendo. São os próprios escritos de vários filósofos, né, em relação à ideologia de gênero ou à homossexualidade. Em alguns países eles incentivam até, tentam aqui no Brasil, mas graças a Deus aqui no Brasil não está colando muito. O brasileiro é um povo tradicional, né? É um povo que não tem essa veia, né, muito socialista, né? A maioria, pelo menos, para nossa sorte. Mas em alguns países eles já estão querendo criar banheiros, criaram banheiros de homem, de mulher, e estão querendo ter um terceiro gênero de homossexual, né, e tudo mais. E tem até país, aqui no Brasil já li uma história em que um homem
que se sentia mulher, era homossexual, ele se sentia mulher, então ele queria ir no banheiro das mulheres. E um dos seguranças desse shopping, isso já faz algum tempo, né, proibiu essa pessoa de entrar, afinal de contas ele é homem, né? Imagine eu com a minha esposa no banheiro e um homem, porque se acha mulher, entra no banheiro. E aí o segurança foi tirar ele de lá, chamaram a polícia, deu um problema grande para a vida desse rapaz, quando ele estava fazendo a coisa certa, porque aquela pessoa que se sente mulher queria entrar num banheiro, né, de mulheres. Isso não pode prevalecer, isso é um total descalabro em relação à sociedade. Mas, pois bem, essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre o tema sexualidade, né, a sexualidade. E depois vocês vejam essas perguntas, né. Eu espero ter mais uma vez contribuído, né, para esclarecer alguns pontos, além da revista, né, porque não basta, se fosse só necessário ler a revista, não precisava de escola bíblica, né? Então eu espero ter trazido mais alguma vez alguns mais subsídios do que a própria revista. A revista é ótima, maravilhosa, traz 1000 e poucos, muitos subsídios, muitas explicações, mas eu sempre procuro trazer algo mais, algo de fora, para que todos possamos ter, né, ter um subsídio maior do que aquele que traz a revista, porque afinal de contas essa é a função do professor, né? Se o professor mandar você ler um livro em casa, não tem nenhum propósito, né, a função do professor. Mas é isso, hoje nós terminamos a 6ª lição, espero que tenham gostado, né? Eu acho que eu fiz hoje de uma maneira mais rápida, até porque eu estou atrasado, já falei aqui no meio da aula, e tive que correr, não marquei corretamente alguns livros, né, da Bíblia, mas espero que tenha efetivamente, fiz do coração, espero que tenha sido de ajuda para os meus amados e minhas amadas, ok? Vamos terminar então, como sempre termina as nossas escolas bíblicas, com uma oração para que tenhamos paz nesse final de fim de semana, né? Já estamos lá para as 6 horas da tarde, já estamos terminando, ok? Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos por mais essa escola bíblica, Pai, no dia de hoje, no domingo de hoje. Te agradecemos, Pai, por estarmos podendo ouvir a Tua palavra, Pai, refletir na Sua palavra, e espero, Pai, que possamos, mais uma vez, eu lhe peço, lhe agradeço, que possamos estar juntos, Pai, a escola bíblica de uma maneira presencial, né, lá em Vila da Penha, na IMDC, tanto quanto também em Bangu. A IMDC possa estar presente o quanto antes, Pai, que essa praga que assola a nossa, não só o Brasil como o mundo, Pai, passe logo, Pai, e não venha a atingir aos membros da IMDC, Pai. Abençoa todos, Pai, abençoa todos os membros da IMDC, todos os irmãos, assim também como todos os seus familiares, Pai. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, Pai, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Mais uma vez, fiquem com Deus e com a paz do Senhor nos nossos corações. Um abraço. Tchau.